Fala, corretores de seguros, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, videocast, canal Corretor. E hoje eu tô com um cara aqui muito especial, um cara que vai trazer e vai entregar tudo pra gente aqui sobre previdência complementar. Danilo Carrillo, responsável por previdência complementar na Warren. Meu amigo, obrigado por você vir, por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que a gente vai bater um papo aqui muito legal, que vai trazer muito insight, muitas dicas, muito conhecimento para nossa audiência. Obrigado pela presença. Tudo bem? Valeu, André. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Então vamos bater esse papo aí para compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco do mercado de vida, de previdência aqui com os nossos corretores. Bom demais. Antes de mais nada, Danilo, eu quero saber de você, né? Como é que é a tua história aí. Mas, cara, que é o Warren? É um nome gringo, né? A gente fala Warren, quem tá ouvindo, de repente, muita gente conhece, mas quem não conhece, o que é o Warren? A Warren é uma corretora, tá. Né? Então a gente trabalha com um planejamento financeiro completo, com toda a linha de investimentos, inclusive com vida e previdência, porque a gente entende que tudo isso faz parte de um planejamento financeiro completo. Então a gente não pode deixar de lado a proteção do cliente, a preocupação com a sucessão, né? Então, além do investimento, do atingimento dos objetivos, a gente entende que vida e previdência é um produto que encaixa muito bem com essa questão de proteção completa. E a ideia da Warren é desmistificar um pouco o mercado financeiro, oferecendo soluções, oferecendo produtos de extrema qualidade e colocando o cliente no centro. Então, assim, a gente vê muitas corretoras, muitas instituições que priorizam ali a parte do lucro, do resultado da companhia. Que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? Perfeitamente. Então, a Warren ela tem uma linha totalmente voltada para o cliente. Então, o que é melhor para o cliente é o melhor para a Warren. Então, a gente entende que assim a gente vai crescer, a gente vai conseguir atingir níveis muito altos aí dentro do mercado, em número de clientes, em reserva, em UM, em clientes satisfeitos, e a gente está trabalhando forte para que isso aconteça. Teve uma movimentação forte, né, Danilo, nos últimos... Cara, me corrige, tá? Mas eu acho que nos últimos 2, 3 anos de corretoras de valores, de investimentos, entrando fortemente no mercado securitário. Tá um movimento muito forte, né? Faz isso há uns 2, 3 anos ou tem mais tempo e eu só tô olhando isso agora? Não, acho que faz um pouco mais de tempo, mas a coisa veio se intensificando, talvez aí nos últimos 3, 4 anos. Né? Então as corretoras perceberam que não poderiam deixar de fora esse lado da proteção. Né? Então assim, o mercado vem se desenvolvendo com bons produtos, os clientes, quando se sentem ali completos, né? Então assim, eu tenho dentro de casa todas as soluções, você faz com que ele se fidelize dentro da casa. Né? Então acho que esse movimento tem tudo a ver com esse contexto. Legal. E me conta uma coisa, cara. Quando foi que você falou assim, ó, eu vou trabalhar com previdência complementar? Isso aqui é um produto do futuro, é um produto que vai me deixar feliz, que vai me dar dinheiro, que eu vou trabalhar satisfeito. Quando começou isso? E por quê? Legal, faz um tempinho. Então, assim, eu entrei ali no mercado em 2003, né? Então eu estava na época da faculdade. E ali eu tive uma oportunidade de entrar na Bradesco Vida e Previdência, então inicialmente numa área mais administrativa, mais operacional, e lá dentro eu fui entendendo, né, porque no primeiro momento, sinceramente, eu não tinha muito conhecimento em relação nem ao mercado financeiro, nem ao que era a Previdência Complementar. Lá dentro foi a minha primeira escola, né? Então desde 2003 fiquei lá até 2009 dentro da Bradesco Vida e Previdência e vivenciando ali todos os processos, passei por algumas áreas, principalmente pela área corporativa de previdência. Então eu cuidava lá de uma carteira, de grandes contas de previdência complementar e tudo iniciou ali nesse período de 2003. Então tô só essa quantidade de tempo aí dentro do mercado, né? Até hoje aqui tentando aprender, ensinar um pouquinho do que eu aprendi no histórico, né? Respirando previdência total, né? Quando você fala do corporativo, Danilo, eu queria até... A gente não falou disso aqui ainda, né? No canal Corretor, sobre previdência complementar empresarial. Eu tive uma passagem nesse produto na época que eu trabalhava na Porto. Eu era comercial lá e uma das metas que eu tinha que bater era vender produto de previdência para a empresa. E eu particularmente adorava, porque eu tinha a previdência da Porto na época, né? E eu falava, cara, isso aqui é muito bom, né? Porque o que você coloca lá rendia 100% e tal. Tinha uma regra
tabela de vesting e tal. Eu queria que você trouxesse alguns elementos. Mas, cara, como é que funciona isso na prática? De uma maneira simples, eu diria, pro corretor que está ouvindo a gente, né? A galera que está na audiência. Como é que funciona isso? Porque é um produto que eu acho, eu tô falando de achar, porque eu não sou nenhum especialista em previdência. Mas eu acho que é um produto pouco explorado no Brasil. Faz sentido? E se essa é uma pergunta, né? Se ele é pouco explorado, o que você poderia trazer de elementos interessantes aqui para despertar o interesse dessa galera começar a fomentar mais esse produto? Legal. Eu acho que sim, as grandes empresas, as empresas maiores, mais antigas, quase todas já têm ali um plano de previdência desenhado, né? Agora, as empresas menores, de porte médio e pequeno, e as novas, ainda elas estão ainda, vamos dizer, engatinhando nesse mundo da previdência corporativa. Qual que eu acho que pode ser uma explicação para isso, né? A previdência, ela necessita de um investimento da parte da empresa, então a empresa tem que estar convicta de que aquele investimento mensal em relação à folha de pagamento vai fazer sentido para o programa de benefícios dela. Então ela tem que ser muito bem assessorada para criar esse produto. Então acho que tem muito espaço ainda para crescer a previdência complementar, principalmente em empresas médias e pequenas, né? E assim, você falou um pouquinho, né, da sua experiência ali de vender a previdência corporativa, e é um produto que assim, é fantástico tanto para a empresa quanto para o colaborador. Pensando do lado da empresa, a gente vê ali uma ótima forma de atrair e reter talentos, porque, né, se você é só a gente pensar, você está participando de um processo, está tentando contratar um executivo de mercado, quando você tem um leque de benefícios interessante, a previdência é um desses benefícios que, principalmente o nível de gerência, executivos valorizam demais, você tem como, vamos dizer, melhorar o seu leque de benefícios dentro da empresa. Então você atrai e retém mais pessoas, e para o lado do funcionário é aquilo que você comentou. Você tem um percentual ali do seu salário vindo simplesmente porque você colocou a sua parte. Então assim, qual que é o tipo de investimento que você coloca lá, por exemplo, 3, 4, 5, 6% do seu salário, e a empresa te ajuda nessa construção de futuro. São inexistentes, né? Então, assim, é um produto realmente único. Então, para o lado do funcionário e para o lado da empresa. E a gente, assim, entende como é um produto um pouco mais complexo no sentido de desenhar um plano, no sentido de assessorar a empresa, precisa sempre de pessoas realmente capacitadas. Então, assim, pensando no nosso público, né? Nos corretores, que se deparam, às vezes, com uma oportunidade. Visitou um alto executivo de uma empresa, o dono de uma empresa, que comentou que tem ali a intenção de criar um plano de previdência para os seus colaboradores. Então, por exemplo, na Warren a gente tem lá uma estrutura que a gente consegue ajudar esse corretor a fazer esse desenho, a implementar o programa, né? Logicamente junto ali com a seguradora. Tá. Então, às vezes, o corretor ele se vê ali, vamos dizer, inseguro em fazer essa consultoria. Né? É super natural no primeiro momento, né? Não teve experiência ali. Obviamente, tudo que a gente desconhece a gente tende a colocar ali algumas barreiras, né? Então é importante saber que tem a Warren, tem várias outras consultorias também que podem auxiliar, mas junto com o Vida em grupo também, é uma baita forma desse corretor, inclusive, fazer uma carteira gigante, consistente, né? Porque as empresas realmente, quando implantam o programa, dificilmente depois voltam atrás. Esse programa ele se perpetua no longo prazo. Então, as faturas começam a crescer, as reservas crescer, e naturalmente o corretor também vai se beneficiar disso, né? Ele vai ter um compromisso de longo prazo com aquela empresa, com aqueles clientes, e vai fazer um relacionamento ali que pode se estender para vários outros ramos, inclusive de seguros dessa própria empresa que inicialmente era na área de benefícios, né? Não, legal, cara. E eu lembro que de 2 empresas que eu passei, eu tinha esse plano corporativo, e aí quando eu saí, eu já tinha passado o tempo de carência, não sei se é carência o termo ali, né? Mas que você consegue resgatar sua parte e a parte da empresa. Pô, me ajudou demais, cara, porque eu fiz o resgate ali, né, na época, e uma parte eu fiz portabilidade. É isso, né? O termo, isso, né? Portabilidade. Fiz a portabilidade e uma parte eu resgatei que eu precisava para resolver umas coisas. E eu falei, cara, que bom que esse produto tava aí. E aí, na época, eu até falei, cara, que produto no mercado hoje rende 100% ao mês?
Exatamente. De certa forma é isso, Essa né? é uma forma simples de olhar e falar, é fácil de entender na hora de fazer um funcionário aderir ao programa, né? Então é um argumento que a gente costuma usar bastante. Isso que você comentou, a gente chama de regra de vesting, né? Que é justamente o quanto que aquele colaborador, quando se desliga da empresa, ele vai levar da parte da empresa. Porque normalmente num plano empresarial, você tem o que o colaborador contribuiu, e esse valor é 100% dele sempre, não tem como criar uma regra para restringir, e o da empresa sempre está vinculado a essa regra de vesting, né? De lá para cá, desde que eu comecei a atuar no mercado de previdência empresarial, essas regras elas têm acompanhado a evolução do mercado, né? Antigamente as regras eram extremamente longas, as regras de vesting, então ficavam ali 20, 30 anos, às vezes, um plano de previdência para liberar 100% da parte da empresa, né? Você tem que aposentar na empresa para pegar o dinheiro. Exatamente, mas até, vamos dizer, fazia sentido, né, naquele momento, no desenho daqueles primeiros planos, porque os funcionários faziam mais carreira nas empresas, né? Eles tinham essa questão realmente, então, no sentido de fidelizar esse colaborador, fazia sentido você ter uma regra mais alongada. Hoje em dia as pessoas trabalham por projeto, então não necessariamente vão ficar a vida inteira numa organização. Então sempre que a gente faz uma consultoria, a gente tenta adequar, né, o nível ali o turnover da empresa, o objetivo dela, a característica de rotatividade desses colaboradores para criar uma regra que faça mais sentido do que você criar alguma coisa que desestimule. Que você tem uma regra muito longa, você desestimula ao invés de estimular o colaborador, porque ele tem aquela sensação de nunca vou atingir, nunca vou ficar 30 anos nessa empresa, né? Então, essa diminuição do prazo de vesting é uma das melhorias que o mercado de previdência veio construindo ao longo do tempo. Legal. Então, se você trouxe aqui uma evolução da previdência corporativa, vamos aproveitar esse gancho que você falou de evolução. Como é que, quando a gente vai para produtos para pessoa física, esse mercado evoluiu? Evoluiu. E se evoluiu no quê, né? Porque eu lembro de uns burburinhos, né? De taxa de carregamento, taxa na entrada e na saída. Uma loucura. Evoluiu, né, em alguns pontos? Como é que tá hoje? O mercado evoluiu demais, né? Então, assim, a gente tem um primeiro momento onde a concentração dos planos de previdência eram vinculados aos grandes bancos, né? Então, a gente tinha ali, obviamente, uma necessidade de transformação do mercado que não era tão grande, né? Então os bancos se sentiam 100% confortáveis. E aí naquele início, sim, existiam taxas de carregamento altíssimas, né? Então produtos com 5% chegavam até 10% de carregamento em algumas situações. Essa taxa, ao longo do tempo, ela veio se transformando, veio caindo. Hoje, a gente pode dizer que, em questão de taxa de carregamento, a maioria das seguradoras hoje não cobra, né? Então, é zerada essa taxa de carregamento para novos produtos, mas tem muito cliente que paga essa taxa de carregamento porque contratou o plano lá atrás, continua pagando e, às vezes, não tem essa noção, porque às vezes está no automático, ele está contribuindo e não acompanha os seus investimentos. Então, inclusive, esse é um dos ganchos que a gente utiliza, né, para corretores que querem trabalhar o produto, justamente olhar para esse leque de produtos ineficientes do mercado e realmente realocar, colocar esses clientes em produtos mais modernos. Além da taxa de carregamento, taxa de saída que existia lá no mercado no passado, os fundos em si eram muito limitados. A estratégia dos fundos e a característica dos fundos. Taxa da administração dos fundos eram altíssimas, considerando um fundo às vezes passivo, um fundo com uma estratégia que não justificava aquela taxa. Hoje o mercado é extremamente competitivo. A legislação da Previdência se transformou a ponto de todos os gestores que tinham seus fundos abertos quererem participar dessa fatia de mercado. Então, isso fez com que a oferta de produtos aumentasse drasticamente. Logo, todos os gestores tiveram que, de alguma maneira, se modernizar, né? Criar novos produtos, alterar as estratégias, acompanhar o nível de renda variável, o nível de moeda, toda a modernização que a legislação permitia, né? Antigamente a gente tinha os fundos abertos com um leque muito maior de oportunidades em relação a estratégias e os fundos de previdência mais limitados. Hoje a gente já não vê isso, assim, os fundos de previdência hoje são compatíveis em relação à performance, em relação à quantidade de gestores, né? O mercado hoje, que a gente fala, tem mais de 800 gestores de fundos de investimento no Brasil. Se a gente pegar os 100 maiores gestores, quase 70%, 70 gestores aproximadamente, tem fundos de previdência que replicam ali a estratégia do seu fundo aberto. Então, justamente essa inovação fez com que todo mundo quisesse participar dessa fatia, justamente porque a gente sabe que em previdência aberta nós temos mais de R$1 trilhão.
né? 1 trilhão de reais nos planos abertos de previdência espalhados aí por todas as seguradoras. Então, logicamente que os gestores viram aí uma boa oportunidade de oferecer um produto adequado, com uma taxa justa e que fosse atrativo, né? Assim como os produtos abertos que já existiam no portfólio deles. E me deu uma curiosidade aqui. Quando você fala de, poxa, os produtos antigos, possivelmente ali com alguns carregamentos, algumas cobranças que o cliente acaba nem acompanhando, e aqui tem uma oportunidade de você fazer uma consultoria. Vou fazer um paralelo para te fazer a pergunta. No Vida, quando acontece isso, eu peço para o cliente ali a pólice. Nesse caso da Previdência, o que você tem que pedir para o cliente para você avaliar se tem alguma cobrança de carregamento ali que dá para melhorar, por exemplo? O que você fala para ele? Ó, me dá qual documento? O documento inicial, você pede um extrato do plano, né? Normalmente, as seguradoras têm um extrato que é mais completo, tá, e lá vai ter o número do processo SUSEP. Tá bom. Né? Muitas vezes no extrato não vem a regra, mas no regulamento do plano, que é consultado via número do processo SUSEP, você consegue ter essa informação. Então, por exemplo, no site da SUSEP, inclusive, se você digitar o número do processo, você vê todas as características daquele plano. Inclusive, se ele tem carregamento, quais são as rendas disponíveis naquele produto. Todas as informações técnicas estão dentro desse documento. Exatamente. Então, extrato inicialmente você pede o extrato e com base no extrato, pega o processo pega o processo SUSEP e vai no site da SUSEP e consulta o regulamento. Aí lá você vai abrir o histórico desse produto. É a maneira mais fácil de fazer isso. Boa dica, hein? Dica de ouro essa aqui. Danilo, vou aproveitar também outra fala que você trouxe. Nós temos aí 1 trilhão de reais de previdência no Brasil, né? E deste valor, em torno ali de 890 bilhões concentrados aí em 5 bancões. Dito isso, cara, quando eu olho, aí eu vou te falar agora, a minha pergunta tá muito no senso comum, tá? Porque, de novo, não sou especialista, mas quando eu até acho que tinha que mudar o nome Previdência Complementar, sabia? Tinha que botar um nome mais moderno, porque eu acho que a Previdência Complementar, para pessoas como eu, assim, no senso comum, eu associo com Previdência Social e tal, podia ter um nome mais legal. Dito isso, quais são as vantagens, cara, de ter uma Previdência Complementar hoje? Olha, a Previdência ela tem inúmeros benefícios, né? Principalmente quando a gente compara com os produtos atuais, quando a gente leva isso para o longo prazo. Então, o primeiro passo a Previdência no passado, ela teve uma imagem um pouco queimada porque eram vendidas de maneira irresponsável e clientes compravam às vezes sem saber o que estavam comprando, faziam um resgate ali depois de 1, 2 anos e acabavam vendo que o produto não serviu e achavam que o produto não prestava e tudo mais, né? Então, quando a gente fala de produto de longo prazo, a Previdência é um excelente instrumento, então a gente não tem como questionar. Então, a gente pega, se você associar a tabela regressiva, que você leva no futuro todas as contribuições com mais de 10 anos, ficam numa alíquota de 10%, pensando no Brasil, é uma excelente forma de diversificar. Você pega o incentivo fiscal do PGBL, ou seja, tudo que você contribui para um plano PGBL, se você fizer a declaração completa do imposto, pode ser abatido. Quando você pega a não incidência do Come Cotas, né, nesses fundos, a não entrada no inventário, ou seja, a Previdência não entra em inventário. Todos esses benefícios fazem com que o montante final, seu saldo lá na frente, seja muito superior. Então a gente fez um estudo recente lá na Warren, a gente fez uma apresentação na região ali de Santa Catarina, fizemos uma comparativa, um fundo aberto e um fundo de previdência. Tá. Então a gente chegou na conclusão que num evento de sucessão, esses valores podem ser mais de 30% superiores, quando a gente pega o valor líquido, né, a pessoa fez um planejamento via Previdência, fez um aporte via Previdência pensando em sucessão e fez um aporte num fundo, né, somando todos esses benefícios, chega a mais de 33%, na verdade, de diferença em relação ao saldo líquido. Então, assim, queria chamar os corretores que estão nos assistindo justamente para esses são os ganchos que fazem com que as vantagens da Previdência sejam ali esclarecidas. Ou seja, quando você traz isso, quando você percebe, né, quando está falando com um cliente que ele tem a necessidade de sucessão, ainda não está satisfeito naquele ponto, então tanto Vida quanto Previdência são instrumentos excelentes. Né? Quando você acha esse gancho, você começa a falar com o seu cliente de uma maneira que pode tocá-lo, tanto no bolso, quanto no sentido de realmente de uma conscientização, né? Porque a gente sabe que no Brasil
a parte de proteção e a parte de seguro está muito mais voltada para os bens ali, né? Então, assim, as pessoas fazem seguro do carro, da moto, de qualquer outra coisa, mas na hora de fazer a proteção, o seu planejamento, a sua previdência para proteger o seu futuro, as pessoas às vezes são um pouco resistentes, né? E a gente está aqui justamente nesse caminho para contribuir para que as pessoas encarem esse planejamento como algo legal, né? Como algo que faz parte da vida. Não dá para deixar a onda levar, né? Não vai, você comentou do INSS. O INSS provavelmente não vai ser suficiente para proteger, principalmente o nível de cliente que a gente atende na Warren, por exemplo, né? Então, realmente, as pessoas têm que ser donas ali, né? Tem que ser protagonistas da formação do seu patrimônio e do seu nível de proteção também. Não, perfeito. Tem que tomar cuidado, né? E aí, quando você olha o cenário do Brasil, né? Cada vez mais as pessoas querem ter menos filhos, né? E aí os jovens não vão vir para ajudar nessa previdência, para ter esse bolo. Então tem que tomar cuidado. Agora, vou aproveitar também outro gancho que você trouxe aí sobre inventário, cara. E aqui é um tema que eu gostaria muito de ouvir, você que é especialista, porque quando a gente olha para os dois produtos, né? Vida e previdência, e aí quando eu vou pro Vida, dentro ali de seguro de pessoas, eu tenho cobertura de risco e tenho cobertura de sobrevivência, e o VGBL, tecnicamente, ele é uma cobertura por sobrevivência e o PGBL tá ali como previdência. O Vida não entra em inventário. A pergunta, o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, ele entra em inventário? Não. O que tem no mercado é uma confusão, porque os estados, né, brasileiros, eles estão se transformando, as legislações estão se transformando no sentido de cobrar o ITCMD sobre as reservas de previdência, né? Alguns estados cobram sobre tanto o PGBL quanto o VGBL, alguns só de um dos produtos, mas o fato é que há essa confusão por conta dessa cobrança do ITCMD. Agora, entrar em inventário, isso não. Tanto o Código Civil quanto uma legislação específica de 2005, ela garante que as reservas, né, o saldo de previdência é liberado independente da abertura de inventário pelos beneficiários. Agora sim, quando a gente fala da situação atual, muitos dos estados brasileiros já cobram e estão criando artimanhas ali para que a própria seguradora às vezes já faça a retenção. Então eles estão de olho, obviamente, na capacidade ali de gerar uma tributação, aumentar, né, a base de tributação. Então a gente entende que alguns estados podem passar a cobrar o ITCMD, mas o inventário não, e o dinheiro continuará sendo liberado num prazo ágil, né? Tá. Qual que é a vantagem? Não entra em inventário, o benefício é pago em no máximo 30 dias para a família, para os beneficiários. Isso gera liquidez. Tá. Né? Então, mas respondendo diretamente a sua pergunta PGBL e VGBL não entra em inventário. Não é nem só o VGBL, é o PGBL. O PGBL também não, também não entra em inventário, tá? Então essa é a mística aí de mercado, mas a gente pode confirmar que é isso mesmo. E sobre essa taxa, para que ela serve essa taxa? E varia o percentual de cada estado? Só para a galera se situar aí, porque tem muita gente que não trabalha ainda com Prev e com Vida, né? Falou que ITCMD, o que é isso, né? Que trem que é esse? É um imposto, né? É um imposto estadual, imposto de transmissão causa mortes. E aí cada estado tem autonomia para criar a sua própria legislação, e lá tem uma lista em quais bens, quais direitos há incidência ou não. Então, alguns estados têm explicitamente dizendo não há ITCMD sobre reserva, devolução de saldo de previdência. Então, no caso, por exemplo, de São Paulo, de Santa Catarina, há essa... não tem. Não há. Então, em São Paulo e em Santa Catarina não tem, e está explícito na regra. Tá né? bom. Esse é o atual. Alguns estados deixam ali um pouco na dúvida e outros colocam cravado que há essa incidência. Então, aí vai depender, né? Acho que tem gente assistindo a gente em todo lugar do Brasil aqui. Então, dependendo do estado que você está fazendo essa venda, pode incidir esse ITCMD, e mesmo que você faça a comercialização desse produto, por exemplo, em São Paulo, não há incidência de ITCMD. Nada garante de que daqui 2, 3, 4 anos essa legislação se transforme e ocorra a incidência. Mas o fato vamos ficar tranquilos porque a reserva continuará sendo liberada em 30 dias. Né? Então essa é a regra que muito provavelmente não será alterada ao longo do tempo, porque ela está garantida ali, vamos dizer, pelas normas atuais. Né? Entendi. Ou seja, até para morrer a gente paga imposto. E paga muito. Paga muito, né? Paga muito, mas quando a gente olha para o mundo,
esse nível de imposto até que ele não é tão alto, por incrível que pareça. O mundo, quando a gente pega Europa, Estados Unidos, o nível de imposto, quando a gente fosse basear no que é o ITCMD nosso, pode chegar a 40%, 50% de ITCMD. Só que tem uma diferença básica, né? O que se recebe em troca... É proporcional desse pagamento, exatamente. No Brasil, infelizmente, a gente sabe que a gente acaba pagando imposto e não necessariamente a gente recebe o benefício em troca, né, por parte do governo, né? Mas dói um pouquinho no bolso, né? Mas se a gente pensar que no caso da Prev, mesmo havendo a incidência do ITCMD, o valor será liberado, já é um grande alívio. Sim. Por que eu falo isso? A gente acabou de passar, né? Estamos ainda num período de pandemia, mas o período mais grave, então, se Deus quiser, já passou. Então, vimos muitas pessoas que não tinham feito um planejamento e sofreram justamente por não terem, além de ter perdido o seu ente querido ali, ainda não se sentiram vamos dizer, se encontraram em dificuldade para resolver a questão de inventário, né? Então, vida e previdência justamente trazem esse conforto, né? Mesmo que mínimo ali, né, para que a empresa consiga pelo menos desenrolar a parte burocrática, a parte de inventário, né? Legal. E aí é bom porque com a tua resposta traz essa clareza de que se eu vou fazer um planejamento financeiro, uma proteção familiar completa ali para o meu cliente, eu posso oferecer uma previdência complementar, seja PGBL ou VGBL, vai depender muito da necessidade, né? Para proteger o futuro e o caminho, eu coloco um vida ali, eu consigo de maneira mais completa trazer essa solução. E pensando nisso, Danilo, qual é a tua opinião de um planejador financeiro para vender previdência com vida juntos? Seja no mesmo produto ou seja em produtos separados, qual que é a tua visão sobre isso? Os produtos, eles caminham realmente de mãos dadas ali, né? Então, o Previdência, então é uma forma de proteger realmente assim, a sua fase futura, a fase em que você deixará de ter uma renda por conta do trabalho. Então você forma esse patrimônio pensando nisso e aliado a isso você pensa em sucessão, ou seja, então aí você está preocupado mais com a parte de morte, né? Então muitas vezes uma pessoa que só precisa da cobertura de morte, se ela já tiver na Previdência uma reserva formada suficiente, ela não precisa de uma cobertura de vida, às vezes, ou não precisa de uma cobertura tão alta de vida, né? Agora, o produto de vida, ele casa muito, principalmente com a proteção em vida, né? Então, as pessoas esquecem que não é só se proteger da morte, né? Então, você precisa se proteger para caso de perda de renda, uma invalidez, né, uma doença grave. Um processo como esse pode destruir o planejamento financeiro. Então, às vezes, a pessoa tem lá um planejamento que está redondo, mas esqueceu desse detalhe. Esqueceu de entender que uns percalços podem acontecer, né, obstáculos podem aparecer. Então, a gente se depara muitas vezes com situações onde a pessoa deixou isso de lado e aí teve que simplesmente corroer toda uma formação de reserva. Então imagina, uma pessoa jovem que tem lá um saldo, R$1 milhão formado já, ótimo, se viu num tratamento agressivo de câncer e às vezes gastou todo esse acúmulo, às vezes de anos de trabalho, justamente porque não tinha uma proteção, precisou consumir a reserva financeira. Então lá na Warren a gente acredita muito na questão de objetivos, né? A gente tem caixinhas de objetivos, tanto de curto, de médio e de longo prazo, e aí caminhando alinhado com isso, a gente entende que a proteção ela tem que acontecer para que você não destrua tudo aquilo que você formou. Então, assim, pensando na estratégia de vida e previdência, são complementares e muitas vezes você entra ali num cliente justamente falando da previdência, falando desses planos antigos que não são necessariamente tão bons, os fundos, com todos aqueles pontos negativos que a gente comentou. Você consegue trazer inicialmente esse cliente para sua base e depois você faz ali, né, de maneira paralela uma proteção, um planejamento completo no detalhe, porque aí você consegue mostrar para esse cliente que você realmente se preocupa com ele, né, que você realmente está preocupado em que ele tenha todos os níveis de proteção. Todo mundo precisa de uma previdência complementar? Todo mundo precisa de previdência ou de vida, né? Previdência, eu acho que é essencial porque assim, a gente não pode contar com a proteção do INSS que a gente comentou aqui atrás, né? A gente não sabe em que nível, apesar das transformações que estão sendo feitas em relação à idade de benefício e tudo mais, as pessoas precisam se preocupar em formar o seu próprio patrimônio e não deixar que o governo
tome conta do seu futuro. Então, assim, se você não tiver lá o INSS, o que você vai fazer? Então, a gente justamente entende que previdência, sim, para todo mundo é importante, e o Vida, algum nível de cobertura também é importante. Então, o que acontece muito, o mercado vendendo errado, criou aquela pulga na orelha, né? Então, aquela coisa de, pô, mas será que eu preciso? Comprei ali para ajudar o gerente e tal. Então, aqui, por exemplo, na Warren, a gente justamente não faz isso. Inclusive, em alguns cenários, nós até desaconselhamos ou reduzimos a cobertura que um determinado cliente nos apresentou. Então, assim, porque a gente faz lá um check-up da vida financeira. Tá. Então, chegou, apresentou, tem tanto de morte, tanto de invalidez e tal. A gente olhou para a realidade e para a necessidade e vimos que, inclusive, ele poderia até cancelar uma das coberturas que não fazia sentido para ele, né? Dando lugar, inclusive, para uma formação de reserva maior. Então, às vezes ele cancela lá uma parte, está pagando lá R$500 a mais de cobertura de vida. Coloca isso na Previdência. Esse saldo vai te proporcionar um futuro melhor, um saldo maior, né? E em vários casos também o oposto acontece, né? A gente vê que a pessoa não está protegida. Ela acha que tem uma proteção, só que às vezes o nível de proteção é baixíssimo. Então ali tem que ter essa consciência de que muitas vezes as apólices precisam ser ajustadas, alteradas, para que ele fique tranquilo nas outras esferas da vida dele, né? Então o seguro de vida e a previdência tem esse ar de trazer tranquilidade, né? De fazer com que você se sinta protegido, planejado e você flui melhor, inclusive nas suas áreas aí de trabalho, bem-estar, né? Então nitidamente essa preparação te ajuda no restante da sua vida. Cara, que legal. E você falou dessa questão na hora que vocês fazem a consultoria ali, o check-up financeiro, né? É isso, né? Check-up financeiro. Aparece muito cliente lá que tem, por exemplo, seguro de vida resgatável? É comum? Sim. Ou não? Não, existem clientes com seguro de vida resgatável, como existem clientes com whole life, com produtos temporários, né? Tá. Aparece de tudo, mas a grande maioria a gente vê que não tem a cobertura, né? Essa é a grande realidade. Quando a gente realmente faz um check-up, clientes novos que chegam ali, o trabalho maior é no nível do conhecimento, né? Então, é o que o pessoal que todo mundo que trabalha com vida fala, né? Ninguém acorda com vontade de vou comprar uma pólice, né? Então, você tem que trabalhar muito essa questão da consciência e a necessidade. Mas existem também clientes com produtos resgatáveis e, assim, não necessariamente todos os produtos... a gente pode classificar todos os produtos numa mesma caixinha como sendo bons ou ruins, né? Então, às vezes a gente vê pessoas criticando o whole life ou um produto total e, às vezes, o produto realmente se encaixa na necessidade daquele cliente, né? Tá, eu pergunto porque eu praticamente recebo várias perguntas de corretores toda semana, cara. André, é melhor eu ter um seguro resgatável, que eu vou ter uma reserva que eu vou resgatar lá na frente... ou fazer um seguro de vida, risco puro, com um plano de previdência complementar, né? E eu até, não, de novo, né, não sou especialista, mas eu sempre falo, gente, ó, você está comparando banana com abacaxi, já começa por aí, né? Porque o seguro de vida, o whole life, o resgatável, ele não vai te proporcionar o mesmo retorno que um PGBL, um VGBL vai te proporcionar. São propostas diferentes, né? São objetivos diferentes. Por isso que eu perguntei se isso é comum e se você tem alguma opinião formada sobre isso, né? O gosto mesmo, André, eu gosto. Eu praticamente gosto risco com Prev. A minha carreira toda foi pautada nisso, né? Eu sempre tive em seguradora fazendo assim. Quando estive como corretor, também fazia um trabalho em parceria, né? Vendendo o risco com previdência. Mas eu sei também que tem corretores que gostam muito de trabalhar com term life, né? Com whole life, com produtos resgatáveis. Para você tem uma preferência ou não? André, depende muito do perfil que chegar lá também, que a gente vai adequando. Não, é exatamente esse ponto. Então depende muito do perfil. Porque assim, hoje em dia você tem muitas seguradoras, um hall grande de produtos, então tem que entender no nível de temporalidade, no nível de necessidade, qual que se encaixa melhor. Não dá para falar que um é melhor do que o outro. Obviamente que eu puxo um pouco mais da sardinha para o lado da Prev. Inclusive eu ajudei a desenvolver um produto de mercado lá na Porto, que tinha essa característica de ter a constituição do saldo, né, na parte de previdência e o risco ali atrelado. Então eu gosto muito dessa questão porque justamente você consegue entender melhor ali, ver a sua reserva crescendo, né, dentro de um fundo de investimento, nesse tipo de produto, né? Mas tem produtos excelentes aí de mercado que conseguem também cumprir essa função de te dar essa cobertura tanto da parte de risco quanto da parte de sobrevivência. Tá. E falando em fundo, vou aproveitar também aí
tua deixa, como é que é feito hoje? Porque no Vida, para escolher as coberturas, levantamento de necessidade, entender o contexto, né? Familiar, trabalha, tem filhos e tal. Na Previdência, qual é o critério, qual é a manha para você escolher o fundo melhor para um cliente? Existe isso? Existe, assim, a seguradora e a corretora, ela é obrigada a ter o que a gente chama de suitability, né? Então é um formulário quando você se cadastra na corretora para entender o seu perfil. Tá. Né? Então, dentro daquelas perguntas, tenta-se entender qual que é o nível de conhecimento que você já tem de mercado, baseado na sua idade, na extensão do objetivo, ou seja, um objetivo de curto, médio e longo prazo. Tudo isso faz com que você seja enquadrado dentro de um perfil na corretora. Então lá a gente tem, por exemplo, a classificação. Né? Esses fundos, esses produtos são mais indicados para clientes de um perfil mais conservador, moderado ou agressivo. Então, obviamente, dando aquele exemplo clássico, né? Então você tem um produto que é carregado em renda variável. Né? Nitidamente a gente sabe que vai oscilar muito. Provavelmente esse cliente, se ele tiver um perfil conservador e contratar um produto como esse, se subir muito, se tiver a volatilidade ali positiva... Positiva ele vai falar, excelente, fiz a melhor coisa do mundo. Se cair, ele vai realmente te considerar ali, né, um louco por ter deixado entrar. Então é isso, acho que o Suitability, Suitability, que é o que a gente chama aqui de conheça seu cliente, né? Tá. Então toda empresa tem que fazer esse processo. Anamnese ali, um diagnóstico que você faz do Perfeito, cliente. São perguntas que com essas respostas a gente consegue entender que perfil é melhor para aquele cliente, né? Então lá na Warren, por exemplo, a nossa parceira em previdência, a Icatu, então é a maior seguradora independente do país, tem mais de 110 fundos. Tem os melhores fundos aí, eu já ouvi falar disso, né? Os melhores fundos estão ali, né? Tem... Ou um dos melhores fundos. A Icatu, sim, hoje a seguradora que tem o maior nível de parceria com gestores, né? Então realmente estão os melhores fundos. Tem outras seguradoras também com ótimos produtos, com gestores inclusive iguais, mas a gente entende ali que a gente está bem servido, né? Dentro da Icatu. E ali a gente tem um portfólio gigante. Então tem mais de 110 fundos, desde o cliente inicial ali que quer contribuir com R$100 por mês, é conservador, desde o cliente mais arrojado que quer um produto ali com 100% de renda variável, se ele for qualificado ele pode hoje, é uma das transformações ali que o mercado trouxe, né? Produtos realmente assim mais alavancados, mais arrojados e com base nesse suitability a gente indica o produto para o cliente, né? Então os consultores, né? Então dependendo do enquadramento desse cliente dentro da corretora, ele é atendido por consultores que fazem justamente esse trabalho de indicação, né? Então sugestão de produtos adequados. Cara, que massa, meu. Muito legal. Aliás, vou aproveitar agora. Você está falando de muito valor agregado que a Warren pode proporcionar para os corretores, para os parceiros, né? Como é que faz para encontrar Warren, você? Fala as redes sociais que vocês estão aí, site, enfim, que depois a gente coloca também na legenda. Mas fala para a galera que está acompanhando a gente como encontrar o Danilo e a Warren, cara. Legal. A Warren, não, primeiro eu vou soletrar aqui o nome até, né? Porque muitas vezes gringo. A gente fala Warren, então é Warren, né? A Warren pode procurar tanto no Instagram quanto em qualquer rede social, então a gente vai estar lá disponível para atender os clientes e comigo vocês podem me encontrar no LinkedIn, Danilo Carrillo, procura lá que vocês vão encontrar. Boa. Danilo, cara, que aula, hein? Vários insights bacanas aqui. Me fala uma coisa, pra gente finalizar o nosso bate-papo, eu sempre gosto de pedir para os convidados aqui uma frase de impacto sobre proteção. E aí, se quiser trazer alguma coisa sobre previdência, sobre vida, cara, fica à vontade, mas é uma frase que tem muita responsabilidade. Ela vai ser traduzida aí simultaneamente para todo o planeta. Que a pessoa vai ver a tua frase, vai refletir e talvez tenha alguma ação sobre ela. Qual é a tua frase? Legal. Eu vou usar uma frase aqui que eu gosto muito, uma frase bem simples, mas acho que tem a ver com o que a gente falou aqui, que é uma frase lá do livro do Isamitiba, né? Quem ama, cuida. Então, assim, ali a frase dele não é voltada para o mercado de seguros, nem para o mercado de investimentos, mas eu gosto muito dela porque ela se encaixa perfeitamente. Então, quando você, tanto como corretor, quanto como pessoa ali está preocupada com o seu futuro e com das pessoas que fazem parte ali da sua família, você se
planeja, né? Então, planejamento via vida, via previdência, tem a ver com essa questão de você estar preocupado, né? Você realmente se responsabilizar pelo seu futuro. Então, não deixar na mão do acaso, né? Então a gente realmente usa essa questão do cuidado baseado nessa questão da responsabilidade. Então planejar o seu futuro é um ato de amor, né? Então você também está preocupado com a sua família e com si próprio é muito importante nesse mundo que a gente vive atualmente. Boa frase, cara, gostei, curti. Cara, obrigado aí pela presença, pela aula. Cara, aprendi muita coisa aqui, eu tô com vários insights para poder escrever, para não esquecer, né? Tem que terceirizar a memória, mas assim, foi realmente uma aula. Coloquei meu chapéu de aluno, eu não sou especialista em previdência e você trouxe várias ferramentas aqui. E eu tenho certeza que a galera que está ouvindo, se colocar em prática para poder oferecer previdência corporativa, as vantagens da previdência, tirar esse mito de que VGBL aí não entra em inventário, né? Que é uma coisa que a gente sabe que fica um burburinho no mercado. Obrigado, cara. Obrigado pela participação. Vamos combinar aí outros podcasts pra gente vir. Quando tiver novidade, dá um toque. Fala, André, cara, aconteceu um negócio legal aqui, bora falar no canal Corretor. Você vai ser muito bem-vindo aqui sempre, tá? Cara, suas considerações finais, quer mandar recado pra alguém, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, foi uma honra imensa aqui estar com você nesse tempo aqui, falar um pouquinho pros nossos corretores. E assim, a Warren pode ser encontrada nas redes sociais e a gente tem um canal próprio dentro da companhia que justamente atende tanto parceiros, planejadores e tal, como corretores, né? Muitas vezes os corretores estão ali pensando em criar eficiência na forma como você distribui o produto de vida e de previdência. Então lá a gente tem uma solução legal, um canal onde a gente oferece um suporte bacana e tecnologia para que você consiga ali desenvolver o seu negócio, né? A partir de treinamento e parceria com diversas seguradoras aqui. Então Asus, MetLife, Mag, Prudential, Icatu, Sul América, a gente distribui aí praticamente os melhores produtos do mercado. Então fica o convite aí para vocês conhecerem ali as nossas redes sociais, o nosso trabalho, e agradeço imensamente aí o convite e em outras oportunidades estarei aqui. Bom demais, Danilo. E para você que ficou com a gente até agora, olha só, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, ative as notificações aí, porque ó, aqui no canal Corretor vocês vão ter notícias fresquinhas e sempre voltada aí para seguros pessoais, previdência, saúde, essa parte de benefícios de maneira geral, beleza? Obrigado pelo tempo, até o próximo episódio e valeu!